Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. É isso aí, muito bom dia. O Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de um assunto que nós já tratamos num programa no final de abril, que era a nova lei antidrogas, ou a lei que permite a internação compulsória de usuários de drogas, em especial os usuários de crack, que são o alvo principal das ações repressoras hoje do Estado. Essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados depois de um impasse que impediu a votação na terça-feira da semana passada, no dia 28 de maio, e vai agora para o Senado. E o novo texto, que foi o texto substitutivo do deputado Givaldo Carimbão, que é do PSB de Alagoas, diz que o dependente químico poderá ser internado contra a sua vontade na chamada internação involuntária, desde que ela seja autorizada por um familiar ou responsável legal e pelo prazo máximo de 90 dias. No entanto, diz que se não houver esse responsável ou familiar, ele poderá ser internado pela autoridade que o detiver. Um dos pontos mantidos pelo plenário da Câmara no texto, mas que não tem o aval do governo, é a reserva de 3% dos postos de trabalho em obras públicas que gerarem mais de 30 vagas para a reinserção econômica de dependentes químicos. Estar em tratamento e abster-se do uso de drogas estão entre os requisitos para concorrer a essas vagas, mas isso não é uma questão ainda fechada. O governo se opõe, e é interessante o governo se opor a uma medida de reinserção social, ao mesmo tempo em que a Câmara aprova, e com a base do governo votando também, essa lei, que é uma lei mais restritiva, né, mais repressiva. Nós estamos aqui no estúdio para tratar desse assunto com a Daniele Valim, socióloga e cientista política, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Psicoativos, doutoranda em saúde coletiva do Instituto de Medicina Social da UERJ. Atualmente, ela pesquisa o perfil sociocultural dos usuários de crack aqui na cidade do Rio de Janeiro e as políticas públicas instituídas no município. Também conosco uma dupla aqui que já esteve no primeiro debate do final de abril, do qual participou também o deputado Osmar Terra por telefone. Dessa vez não participará. Mas o Fernando Rocha Bezerra, mestre em psicologia clínica, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, está aqui conosco. E também o João Menezes, que é médico, neurocientista e que participou ativamente, embora tenha chegado um pouquinho atrasado, lembra, João? Mas bom dia para vocês todos. Eu gostaria que a Daniele abrisse, até por uma questão de deferência e de delicadeza. Daniele, como é que você recebe a aprovação? Como é que você recebeu a aprovação desse substitutivo do deputado Carimbão lá na Câmara? E o que você espera que aconteça? Bom dia a todos. Bom, estamos aqui para falar sobre essa polêmica PL 7663, no que se refere a uma mudança na política nacional sobre drogas. E eu, como especialista nessa questão relacionada especialmente no que se refere ao uso de crack, eu venho dizer que eu acredito que a questão do uso de drogas no Brasil ela vai muito além de uma questão relacionada ao tratamento. Ela é uma questão que abrange uma série de esferas da sociedade que devem ser trabalhadas na sua integralidade. Eu sou especialista, como eu falei, em estudos sociais do uso do crack e já há cerca de 3 anos venho pesquisando as cenas de uso no Rio de Janeiro. Quando eu falo de cenas de uso, são as famosas cracolândias e cenas de uso com concentração de usuários de crack na cidade. Venho pesquisando o perfil desses usuários de crack na cidade, quem são esses usuários, qual a relação que eles possuem com a família, qual a relação que eles possuem com a escola, qual a relação que eles possuem com a droga e uma série de outras ações relacionadas ao universo desse usuário. Além disso, eu também fiz um levantamento relacionado aos registros de apreensão de crack na cidade do Rio de Janeiro. E o que eu pude identificar é que o uso do crack, muito além de ser uma questão relacionada ao uso de drogas, ele é uma questão relacionada ao resgate da cidadania desse usuário.
O uso do crack não se refere exatamente ou estritamente falando ao uso de drogas ou uma dependência extrema desse usuário, mas ele se refere a uma série de questões sociais de extrema vulnerabilidade que precisam ser tratadas na sua integralidade. E você criminalizar o uso, penalizar o uso, aumentar a pena para o tráfico ou determinar simplesmente uma internação como se fosse um processo resolutivo de ações que não vão determinar uma boa capacitação para os profissionais adequados para poderem tratar desses usuários, não vão tratar dessa situação, desse problema na sua integralidade, não vai resolver essa situação de forma eficaz no Brasil. A gente sabe que a gente vem passando por um processo de criminalização do uso de drogas e de criminalização do tráfico no Brasil, e até então a gente não percebeu nenhum processo evolutivo na questão da redução do uso de drogas no Brasil, tampouco na redução da criminalidade. A FAPESP divulgou o ano passado, só um momento, Augusto, a FAPESP divulgou o ano passado uma pesquisa em que ela identificou que os Estados Unidos e o Brasil são os países com o maior número de usuários de drogas no mundo. Então são os países exatamente que adotam essa postura de guerra às drogas, e a gente percebe que essa postura de guerra às drogas ela só vem aumentando a criminalidade e não vem produzindo uma redução do uso de drogas, tampouco um tratamento adequado à questão do uso de drogas no Brasil. Bem, na ponta da linha nós estamos com a representante do Conselho Regional de Serviço Social aqui do Rio de Janeiro, no Conselho Estadual sobre Políticas Públicas sobre Drogas, professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, Rita Cavalcante. Bom dia, Rita. Como é que você vê essa nova legislação que foi aprovada na Câmara e qual é a sua expectativa com a tramitação dela? Vai passar pelo Senado, ainda vai a sanção, essa coisa toda? Bom dia a você, aos ouvintes. Com preocupação que a gente recebeu a aprovação da Câmara há mais ou menos 10 dias, uma semana, bem cedo, desse projeto de lei, o qual sofreu várias alterações por mérito das pressões de movimentos sociais, de entidades, e que, ao final, teve algumas melhoras importantes, mas faz uma revisão de uma lei que está em vigor hoje, de 2006, então, rapidamente, ou seja, nós temos uma revisão de uma lei que já não era boa e parece que está caminhando ainda para uma pior. Mas vejamos alguns pontos. Um deles é que conseguiu-se retirar a previsão de internação à revelia dos usuários de álcool e drogas no país e que seriam destinados às comunidades terapêuticas. Havia um forte interesse de que as comunidades terapêuticas crescessem como mecanismos extra-SUS, fora do SUS, para receber os usuários de álcool e drogas. O reconhecidamente que as instituições existem há mais de uma década, 2, 3 décadas no nosso país, de uma forma bastante capilarizada no país inteiro, mas elas elas são muito heterogêneas entre si e elas não demonstram potencialidade para responder à complexidade epidemiológica, seja do uso do álcool, seja do uso do crack hoje tomado como um problema relevante. Então, as comunidades terapêuticas no projeto de lei, elas se tornaram apenas unidades que talvez venham receber pessoas que possam fazer um período de hotelaria, um período de internação, mas voluntária, ou seja, excepcionalmente, se houver necessidade de uma internação involuntária, é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que vai ter que prever nos seus hospitais gerais, nas suas unidades, como acolher esse usuário em situação de crise que, naquele momento, não tem vontade para desenvolver um tratamento. Ok. Mas o equipe de saúde vai avaliar e vai identificar a necessidade, naquele momento, de interromper o ciclo de uso nocivo que ele esteja fazendo. Essa legislação... Agora, um outro ponto que chamou a atenção no projeto de lei que foi aprovado é que ele está prevendo, curiosamente, a abstinência tanto nas ações que a gente chama ações socioeducativas de prevenção primária, que pode ser desenvolvido nas escolas, nas igrejas, em qualquer lugar. Ele está prevendo a abstinência como único objetivo que essas ações vão desenvolver, e a abstinência também para todas as formas de cuidado de saúde para esse usuário. Então, a gente criou um problema. Qual é o problema? Você educar jovens, crianças e adolescentes para saber sobre drogas, mas produzindo para eles como único objetivo não usar drogas, isso é idealmente desejável. Só que a gente tem que qualificar essa ação para que esses jovens se sintam conscientes, fortalecidos para tomar decisões que eles tomam diariamente na convivência com seus pais. E que isso não traga para eles nenhum tipo de ação, de notificação, como previu o projeto original. Ou seja, antes estava sendo colocado que as escolas deveriam participar de um sistema de informação onde adolescentes com uso de droga nas escolas deveriam ser notificados. Uhum.
Então, se a gente tem a droga como um crime no mundo inteiro ainda, o Brasil é signatado dessas convenções, você vai criar um sistema de notificação de adolescentes que, porventura, possam estar usando drogas nas escolas? Quer dizer, essa é a resposta que o poder público iria oferecer a esses jovens? Legal, Rita. Oi? Legal. Eu queria passar a palavra aqui também para o João Menezes, que é médico e neurocientista e que estava aplaudindo você aqui, você falando e ele aplaudindo em off, ninguém ouvia. João, o que você está achando aí? Eu acho que um dos principais problemas é pensar na abstinência como solução final para o problema de drogas. É um absurdo completo, porque é muito parecido com a solução da abstinência para prevenir gravidez precoce. Não funciona, não ensina o suficiente, não protege e piora muito o quadro. Então, seria repetir isso para drogas, o que é pior, né? Não tocou-se na definição de que é droga, igual como na definição de 8.343, também está uma definição bastante limitada do que é droga, e isso atrapalha toda a legislação. Limitada em que sentido? Difusa, você diz? Não, diz que a droga é substâncias que possam causar dependência. Química. E que estariam... Não, dependência. Dependência só? E que estariam listadas pelo governo por agências... Então, nesse caso, tabaco e álcool ficam também estranhamente excluídos. Mas também são drogas. Também são drogas, também causam dependências. Causam dependência, inclusive, mas não tão já que não existe a dependência química na lei, a dependência psicológica também. Qualquer uma delas. Pois é. Então, açúcar, café, chá... Até chiclete. Cenoura, chiclete, tudo isso causa. Então, depende de uma lista, e essa lista, então, segrega as pessoas que usam a droga dos outros, né? As outras drogas. Mas as que fazem realmente mal, elas ficam fora. Legal. Deixa eu puxar o Fernando para falar um pouquinho também. Fernando Bezerra, que é mestre em psicologia clínica e que trata de saúde mental e atenção psicossocial, né, na Fiocruz. Fala aí, Fernando. Bom dia. Bem, esse projeto, ele tem uma série de problemas, né? Gostaria de continuar a fala do João. Por exemplo, ele continua prevendo a ideia de enfrentamento às drogas, uma ideia que já fracassou historicamente. A gente só vê um aumento, diante dos países que estão fazendo essa política, a gente vê um aumento do consumo, não tratamento eficiente para dependência química ou encarceramento em massa. Por outro lado, o projeto, embora o Osmar Terra preveja a cientificidade do projeto, o projeto vai na contramão de tudo que se espera hoje do modelo científico. Então, o projeto não fala em nenhum momento na redução de danos, que é uma estratégia que tem tido sucesso no mundo inteiro e tem sido adotada cada vez mais por um maior número de países. Por exemplo, Portugal, com o modelo de redução de danos, conseguiu reduzir o HIV entre seus usuários de droga, né? Conseguiu reduzir a criminalidade e também reduzir o consumo com o modelo de descriminalização. Quer dizer, a redução de danos se limita aí, nesse caso, a a transmissão da AIDS, ao... que mais que você falou aí? A redução de danos. O que é a redução de danos? Então, a redução de danos é um modelo de saúde pública que visa reduzir os danos e os riscos do consumo de drogas. Só que ela não, embora o deputado acredite que a redução de danos está em contrário à abstinência, ela não se encontra contrária à abstinência. Quando eu trabalhei um tempo no CAPS-AD, né, e a gente usava redução de danos, mas uma série de pacientes meus se tornou abstêmios. CAPS-AD é o quê? É o Centro de Atenção Psicossocial, que seria o dispositivo que deveria estar constando na lei como prioritariamente, é o prioritário para esses casos de alta complexidade de uso de drogas, né, de dependência graves, dependências químicas, e ele não consta pelo entendimento do Osmar Terra de que o modelo ideal seria a preconização da abstinência para qualquer caso. Sim. Só que hoje, esse modelo de internação, por exemplo, ele involuntária, ele alcança 5% de sucesso. A gente tem um modelo ambulatorial que alcança 35%. E o que você faz com esses 65% de usuários que você não consegue que se tornem abstêmios? Você tem que reduzir as chances deles de contraírem HIV, você tem que reduzir as chances deles de terem hepatites, que, por exemplo, a troca de cachimbos, de insumos para o uso de crack tem levado a um aumento significativo de hepatite, de HIV.
entre os usuários. O compartilhamento dos cachimbos. Dos cachimbos e o sexo sem proteção, né? Assim como as seringas, né, as agulhas reutilizadas na aplicação de drogas endovenosas, essas coisas assim, não é isso? Que é o trabalho também, só fazendo um complemento à fala do Fernando, que é um trabalho também que é importantíssimo da gente poder ressaltar, que é o trabalho desenvolvido pelos consultórios de rua também, né? Que eles fazem exatamente esse acompanhamento. Os consultórios de rua, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 3 consultórios de rua. Um fica localizado na Praça Cruz Vermelha e 2 localizados, um em Manguinhos e outro em Jacarezinho. E são profissionais extremamente capacitados, que atuam exatamente no campo, na rua, onde os usuários estão concentrados, onde eles se encontram, nessa perspectiva do cuidado à saúde do usuário, acompanhamento do usuário, no viés psicológico, da saúde mental, da saúde física desse usuário, procurando fazer um resgate desse usuário com a sua família, um resgate da cidadania, a reduzir as vulnerabilidades desse usuário, não com, obviamente que a abstinência, ela é um dos objetivos desse tratamento, mas o foco não é a abstinência, o foco é o cuidado ao usuário, é a redução das vulnerabilidades sofridas por esse usuário, que já são muito grandes. Então, como alguns usuários, como o próprio Fernando falou, 60% dos usuários, eles não conseguem esse objetivo da abstinência, o foco é que esses profissionais eles cuidem desses usuários buscando reduzir suas vulnerabilidades. E assim, progressivamente, um tratamento a longo prazo que venha a dar os efeitos desejados. Uma coisa incrível que acontece com a redução de danos é o aumento da autoestima do usuário. E aí isso faz com que a interação terapêutica aumente muito mais, porque ele diz, eu sou dono do meu corpo, então. E aí tudo se resolve e talvez a abstinência seja o fim, nesse caso, por escolha. Seja um passo final disso aí, né? Quer dizer, isso aí. A primeira coisa é adquirir a autoestima e depois a confiança de que pode vencer. Quer dizer, não adianta você fazer campanha, droga, crack, nós podemos vencer. Não é isso. Não são slogans, nem são essas coisas. Rita, você queria falar alguma coisa? Gostaria de fazer uma intervenção? Não, eu achei que o segmento dos colegas foi perfeito, falando justamente que o quanto que a abstinência não é algo que na clínica a gente não considera, ela é uma indicação clínica importante para qualquer pessoa que se beneficie dela, mas a gente tem uma responsabilidade enquanto poder público, ou seja, você não pode deixar de 6 a 7 usuários que não se beneficiam dessa modalidade no início da assistência sem cuidado. Então, a lembrança do consultório de rua, os consultórios na rua, no país e no Rio de Janeiro são fundamentais, porque isso é um dos princípios da redução de danos da atenção primária, ou seja, a gente não espera o usuário chegar para pedir ajuda, a gente vai até ele onde eles estão, se é nas ruas, na noite, a gente começa a se aproximar deles, começa a se vincular e criar estratégias para vinculação. E aí a gente começa com eles a produzir uma demanda, ou seja, se você está aqui me procurando, eu existo. Se eu existo, bem, eu tenho que começar a cuidar de mim. E isso vai criando um processo onde, de fato, a gente vai construindo gradativamente com eles um itinerário de exercício de direitos. Né? Então, o projeto do Osmar Terra, que está aí seguindo para o Senado, é um projeto que está indo na direção contrária a uma construção desse país da redução de danos, que começou lá também com a epidemia do HIV/AIDS, mas que tem muito ainda a crescer se houver investimento no SUS nessa estratégia fundamental. Dando continuidade à fala, concordo com a professora Rita, e acredito que esse projeto, por tratar de umas leis mais importantes do nosso país, a Lei 11.343, ele é um retrocesso nesse momento que a gente esperava muito mais, né? Então, acho que seria importantíssimo que o Senado pudesse rejeitar o projeto para que novas discussões ocorressem. Existe a previsão na Lei 8.080, que é a Lei Orgânica de Saúde, que institui o SUS, que deve haver participação comunitária para que um projeto de lei trate sobre a temática que vai influenciar a saúde da população. E eu tenho certeza que os usuários de droga não foram consultados sobre a construção dessa lei. Então é fundamental que também sejam ouvidas as partes interessadas na lei, o que os usuários pensam sobre formas de terapêutica, eles estão sentindo na pele o que está acontecendo. E também é importante considerar as experiências internacionais. O projeto foi inicialmente rejeitado não só por notas técnicas do Ministério da Saúde como do Ministério da Justiça, mostrando toda a sua problemática, como também saiu recentemente o estudo da OEA, da Organização de Estados Americanos, mostrando e indicando
que os países da América do Sul, das Américas, devem procurar outras políticas de drogas diante do fracasso dessa política de proibição. Inclusive indicando a descriminalização do consumo de drogas, que a criminalização, inclusive, inconstitucional, né? Deve ser julgado esse ano um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. E a OEA indica que a gente também possa pensar em outras políticas de droga e não ampliar um modelo já fracassado. Esse modelo que nós adotamos, o que parece que é o modelo norte-americano de combate ao consumo de drogas, e na verdade é o combate ao tráfico de drogas, mas que nós já vimos a Plano Colômbia é mais do que sobejamente prova de que isso é um fracasso, porque foram rios de dinheiro, de dólares descarregados lá, e o consumo não reduziu uma carreirinha sequer de cocaína nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Você falou de uma coisa, Fernando, que me chamou a atenção, que há uma lei 8.000 e não sei o que os usuários devem ser ouvidos nessa questão. Os usuários estão sendo tratados pela legislação que está em tramitação no Congresso, não só como doentes, digamos assim, mas como incapazes, e como eram tratados os loucos antigamente, entre aspas, quer dizer, no tempo da internação, do Pedro II, do Hospital Pedro II, do Hospital Psiquiátrico, esse tipo de coisa. E nós estamos caminhando na contramão dessa liberalização no uso de drogas. Vocês acham que essa política brasileira deveria seguir um modelo mais europeu, que é o modelo de descriminalizar realmente todo tipo de droga para então tratar do assunto de uma forma mais aberta e franca? Pode falar, João. Sim, né? Não tem muito o que falar. É descriminalizar, legalizar e regulamentar é a única solução que a gente tem, porque a política de drogas que se instituiu no mundo a partir de 1920, um pouco antes, um pouco depois, sem detalhes, é basicamente uma política racista, não científica, feita para discriminar povos. Então a gente precisa primeiro resgatar isso, acabar com esse tipo de segregação racial e de classe em relação com a droga sendo o eixo onde isso hoje em dia, onde isso é played, onde isso é trabalhado. E aí, depois disso, assim, a gente tem várias etapas de regulamentação das drogas, mas descriminalização sim é o primeiro passo. Daniele. Até mesmo porque, João, essa criminalização do uso das drogas, ela na verdade ela aumenta o estigma relacionado ao usuário, o que vem gerando aí uma série de consequências maléficas, tanto para o usuário quanto para a imagem que se tem em relação ao uso de drogas de uma maneira geral na sociedade brasileira. A criminalização. Porque, na verdade, a pessoa que é usuária de drogas, criminalizada, ela vai se marginalizando cada vez mais, até mesmo que não seja no nível do Código Penal, né, ou da lei criminal, mas dentro da sociedade, das relações sociais. Ainda tem alguns dados, assim, a gente, baseado em dados mesmo, a gente pode dizer hoje, por exemplo, a Inglaterra, que foi um dos países que mais investiu na penalização dos traficantes, né, até com penas de prisão perpétua. Hoje ela é o país que tem maior consumo de cocaína na Europa, e é o segundo maior com maior prevalência de uso de maconha na vida. Enquanto países como Portugal, que descriminalizaram, são um dos que tem o menor índice de consumo dessas substâncias, que fizeram junto com esse trabalho, um trabalho sério de prevenção, de tratamento, de terapêutica. Fernando, esses dados que você apresentou agora foram apresentados no debate que nós promovemos aqui no final de abril, e esses dados foram refutados com veemência pelo deputado Osmar Terra, que participou daquela ocasião, por telefone lá de Brasília. Eu acredito que o deputado Givaldo Carimbão, que é o autor do substitutivo que passou agora terça-feira passada na Câmara, também refutaria esses dados. Quer dizer, como eles não estão presentes aqui, eu estou bancando o advogado do diabo e gostaria que... João, você comenta esse negócio. Comento, sim, depois da entrevista... Porque você peitou o Osmar Terra, eu me lembro que você foi em cima dele incisivo. E depois disso eu reouvi a fita, eu escutei a fita do programa e identifiquei 25 imposturas do Osmar Terra. Eu listei e apresentei isso já 2 vezes, em alguns lugares está disponível a minha apresentação, 25 distorções, falácias, mentiras, invenções. 25 tem algum lugar isso aí que a gente pode ter na internet? Eu acho que eu não tenho ela oficial, eu tenho distribuir para amigos, mas eu quero botar disponível. Tem aqui comigo. Você tem no seu Face? Tem
Não, no meu Face não. Bota no seu Face, então bota no Face do Tema Livre, pra gente ter isso aí, tá bom? Então, aí... ele faz o seguinte, ele faz um discurso que eu posso falar que ele é mentiroso no sentido de que ele tem assessor, tem tempo de pesquisa, né, ele se diz isso, e na verdade eu identifiquei 25 pontos falaciosos. São 4 grandes tópicos em que eu separei para destrinchar. E, por exemplo, ele diz que no mínimo metade dos homicídios no Brasil tem a ver direto e indiretamente com crack. Ele falou isso na apresentação do projeto na Câmara, ele fala isso nas entrevistas, no jornal. Isso é uma invenção. Isso não tem fundamento algum. Não tem fundamento. Daniele, o crack tem sido demonizado, o crack tem sido utilizado como desculpa para qualquer tipo de ação repressiva, não é não? Então, eu vou falar pela minha experiência como pesquisadora, que já vem... eu não pesquiso, Augusto, sentada na minha casa, em frente a um computador, sentada na minha cadeira. Eu pesquiso nas cenas de uso, eu pesquiso junto com os usuários. Ao longo desses últimos anos, eu frequentei incessantemente 21 cenas de uso, incluindo essas grandes cracolândias da cidade do Rio de Janeiro. Pude visualizar e observar mais de 600 usuários, conversei com 150 e entrevistei com entrevistas semi-estruturadas de 45 usuários de crack, procurando saber a vida desse usuário de crack e a relação que ele estabelece com a droga. O que a gente consegue identificar em relação a esse usuário, como eu falei a princípio, é que ele, na verdade, ele possui uma série de vulnerabilidades relacionadas à sua vida, ao seu histórico de vidas, relacionadas a problemas familiares, ausência da figura paterna no processo de criação, evasão escolar. Inclusive, a Rita colocou uma fala extremamente importante, que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui com muita veemência, que é a questão da repressão nas escolas. Nos usuários de crack entrevistados, nas 45 entrevistas com os 45 usuários de crack, 93% desses usuários não concluíram o ensino, não terminaram nem o ensino médio, não concluíram o ensino médio. E qual foi a justificativa desses usuários para que eles não concluíssem o ensino médio? Eles foram pegos usando drogas nas escolas. E quando eles foram pegos usando drogas nas escolas, eles foram expulsos. Uau. E de acordo com o relato deles, isso na verdade potencializou a questão do uso de drogas desse usuário. Foi o pontapé para que eles, na verdade, passassem a usar exatamente cada vez mais e mais. Ou seja, o despreparo da escola para lidar com a questão do uso de drogas. E aí a gente entra numa discussão e num tema onde a gente vai e aplica uma política de repressão de uso de drogas nas escolas que não sabe lidar com esse uso e que não sabe lidar com esse usuário. Na verdade, você está estigmatizando esse usuário e potencializando esse usuário, a questão do uso de drogas nesse usuário, para que ele realmente venha se tornar um dependente em situações de extrema vulnerabilidade. No que se refere aos homicídios, eu quero que o deputado Osmar Terra me apresente essa pesquisa. Eu falo isso com muita clareza, eu quero que ele me apresente essa pesquisa, porque o que eu consigo identificar, eu não consigo identificar olhando, eu consigo identificar através da pesquisa que foi realizada com os usuários, é que eles apresentam, na verdade, uma situação de vulnerabilidade extrema e que eles não têm um perfil agressivo, pelo contrário, eles se sentem absolutamente estigmatizados. Eu não estou querendo aqui passar a mão em cima de usuário e achar que eles são coitadinhos. Sei. O que eu estou simplesmente repassando uma vivência minha enquanto pesquisadora e percebendo que esses usuários, de acordo com a pesquisa, nos usuários homens, 50% desses usuários, para obter renda, eles realmente cometem furtos. O que você consegue perceber nos usuários homens para obtenção de renda são furtos, mas em nenhuma forma eles cometem atitudes agressivas. Desses 50% cometem furtos, 33% cometem... promovem ações relacionadas a pedinte ou qualquer outro bico para poderem obter renda para consumo, e os outros 13%... Não, 50% relacionados a cometimento de atos ilícitos e os outros cometendo agindo com bicos para poderem obter renda para consumo de drogas, para consumo de crack. Sim. E eles não possuem um perfil agressivo. Sim, isso aí eles nem tampouco possuem acesso a nenhum tipo de armamento para poderem cometer nenhum tipo de homicídios. Isso entre os homens. E entre as mulheres, 65% se prostituem, vendem um corpo para poderem obter renda para o consumo de crack. O que é importante ressaltar é que elas obtêm renda para o consumo, diferentemente da profissional do sexo que trabalha e obtém a renda para sua vida, para obter dinheiro para levar a sua vida. Essa usuária de crack, de maneira clara, determina que a renda que ela se apropria da venda do corpo é para o consumo de crack. E das outras, elas
poucas são pedintes, 13% são pedintes, e as outras são sustentadas pelos namorados dentro das cracolândias ou cenas de uso. Entre as mulheres não existem relatos de furtos ou de cometimento de atos ilícitos. E entre os homens, o que a gente consegue perceber, sim, e eu não vou negar, que são os furtos cometidos por usuários de crack. Agora, homicídios, isso para mim, sinceramente, é uma grande novidade. Rita, você queria fazer perceber. alguma observação aí? Não, eu acho que esses dados são fundamentais porque pode parecer para quem está chegando a esse debate que a gente está no meio de discursos que cada um reivindica a verdade. Tá? E o grupo do Osmar Terra e do Carimbão dizendo que tem a verdade científica de um lado, o João de outro, todos nós. E eu acho que o problema dessa conversa é que a gente tem que, de fato, trazer o conhecimento científico à mesa. Mas assim, a gente está lidando com uma massa moral de valores e de ideias morais muito duras sobre a questão das drogas. E é nisso que o Carimbão e o grupo lá inclusive da ministra do Gabinete Civil lá da presidência, a Gleisi Hoffmann, eles estão sustentando esse discurso de que eles, na verdade, estão vindo para fazer uma ação urgente de proteção social de usuários de autodrogas. Quando, realmente, quem está no campo como a nossa colega, a gente percebe que o usuário de crack, diferente dos usuários que mais rapidamente pedem ajuda. Sei. Se você comparar um usuário de álcool, né, o tempo que ele leva para reconhecer que ele tem problema, é claro que também nem todos que bebem vão ter problemas, mas aqueles que virem a ter, eles demoram anos, décadas talvez, enquanto que você pega o usuário de crack, às vezes por muito menos tempo, eles estão requerendo algum tipo de cuidado. E essa agressividade colocada nas campanhas, ela na verdade ela não se, digamos assim, ela não se materializa no contato com esses usuários. Exatamente. Quem está no consultório na rua, por exemplo, fala que, inclusive, quando eles se aproximam dessas cenas de uso dos usuários, muitos deles estão usando, às vezes, até a própria droga naquele momento, e eles falam, vamos parar que a dona chegou, o senhor chegou, ou seja, eles conseguem parar o uso ou recompor, assim, fazer uma nova postura para poder receber os técnicos da saúde. Ô Rita, então, você... tem pessoas que precisam se aproximar com polícia, com guarda municipal. Quem está produzindo essa feição violenta dos usuários não são os próprios usuários. Uhum. São atores do Estado que, de fato, começam a entender que são problemas de segurança. Ô Rita, nós até agora aqui no debate, como no debate anterior, no final de abril, nós estamos situando a questão na esfera do Legislativo e dois deputados que são representantes ou representam interesses ligados a clínicas de internação que são vinculadas ou têm ligações, às vezes particulares, mas têm ligações também com igrejas, principalmente igrejas evangélicas, não que igrejas outras tenham também os seus centros de tratamento de internação. Agora, você inseriu aqui uma personagem nova, que é a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que é o executivo nessa discussão. Quer dizer que o executivo tem um interesse específico? Eu perguntaria isso a vocês aqui. A nossa avaliação depois desse resultado na Câmara, na passagem do projeto de lei, é que, na verdade, a primeira avaliação de certos movimentos é que o Executivo Federal teria interesse em apoiar por uma questão de necessidade de governabilidade do governo da presidente Dilma, ou seja, beneficiar esses grupos que parecem ter feito uma união, ou seja, você tem a bancada evangélica, onde ali tem várias outras lideranças de linhas confessionais distintas, e você teve uma união dessa bancada com o que tem de mais conservador no Legislativo, que é a bancada ruralista. Então, o nosso Congresso hoje está numa situação bastante débil para qualquer perspectiva de avanço em agendas políticas as mais variadas, não só das drogas. Okay. Então, depois que passa todo esse cenário dos últimos dias do projeto de lei, que a gente tem como avaliação alguns movimentos sociais, é que, na verdade, não é só uma preocupação de governabilidade. Essa dimensão fundamentalista, ela já está dentro do Executivo Federal. Né? A própria ministra Gleisi Hoffmann, ela tem documentos da sua campanha ao Legislativo, né? Já que ela era uma senadora, onde ela vai dizer da aliança com essas instituições religiosas. Então, na verdade, não é só a bancada evangélica. Você tem no Executivo a ocupação de lugares estratégicos, de lugares de extrema relevância,
onde a gente não ouviu a Dilma falando sobre esse projeto de lei, mas a Gleisi Hoffmann periodicamente apoiava publicamente, né, tanto o autor, o Osmar Terra, quanto o Caribão. E é claro, tentando fazer algumas mediações, que essas pressões também foram recebendo, e que a própria Gleisi foi fundamental para frear a resistência às notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Justiça, contrários ao projeto. Ok, Rita, Então, Fernando, deixa o Fernando falar um pouquinho. O Federal tem um lugar relevante nessa história. Tá certo. Não, eu vou seguir a fala da Rita e apenas lembrar que, além dos interesses de alguns deputados, da chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, também o Carimbão também é dono de comunidade terapêutica. Outras pessoas que aprovaram, que não só aprovaram, como fizeram questão de manifestar seu apoio a esse projeto e participaram ativamente da sua elaboração. A gente pode citar o Marco Feliciano, que é outro envolvido nessa bancada que tem feito pressão para aprovação do projeto na sua forma original, né? E mesmo que tenha tido um retrocesso dessas personagens na última subemenda substitutiva do PL, né, ainda assim existem uma série de medidas que foram colocadas nesse projeto de lei para o financiamento das comunidades terapêuticas, inclusive vagas cativas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, no SISNAD das comunidades terapêuticas. E aqui a gente inclui um artigo assim que me causou muita estranheza, que é o seguinte: está escrito no PL: para a realização de avaliação médica, as comunidades terapêuticas acolhedoras terão prioridade absoluta na utilização da rede de atendimentos do SUS. Isso é inconstitucional, isso vai contra a equidade na atenção. As pessoas não podem ter prioridade absoluta nesse sentido para que seja uma avaliação para ele entrar na comunidade terapêutica. Isso, assim, não tem cabimento, assim, esse tipo de... E a própria lei antimanicomial de 2001, ela prega que esse paciente ele deve ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, que vai contra o que está sendo determinado por essa PL. E aqui com vocês dois, João e Fernando, que são profissionais de saúde, que lidam diretamente com a questão dos usuários, a gente sabe que o tratamento ele é uma etapa extremamente importante para que esse usuário possa estar aí diminuindo, reduzindo suas vulnerabilidades relacionadas ao uso. Eu acredito que vocês também, pelo que eu posso perceber, não são contra a questão do tratamento do usuário de crack. Não. O que nós não concordamos é a forma como ela tem sido determinada e tem sido desenvolvida. Vou falar novamente pela minha experiência com os usuários no que se refere ao tratamento e a resolução número 20 no Rio de Janeiro, que determina a internação compulsória de crianças e adolescentes e a internação compulsória de adultos no Rio de Janeiro. A internação compulsória de crianças e adolescentes, há 2 anos atrás, em 2011, foi feita uma vistoria da Prefeitura com as clínicas conveniadas e eu, obviamente, como pesquisadora, fui conversar com um dos profissionais da Prefeitura que participou dessa vistoria. E ele foi muito claro no que ele me falou, obviamente, ocultamente, sem identificá-lo. Ele falou: Daniele, cada clínica recebe R$2.500 por usuário. R$2.500 por usuário por mês, exatamente. R$2.500 por usuário por mês. E eu, participando dessa vistoria, o que eu pude perceber é um despreparo dessas clínicas e desses profissionais para lidarem com esses usuários menores nessas clínicas. O que a gente conseguiu perceber é que eles são dopados constantemente. O psiquiatra vai uma vez por semana, assina todos os receituários, deixa os receituários prontos e eles são mantidos com os seus cuidadores, que não são profissionais capacitados para lidarem com usuários de drogas, especialmente no que se refere a essa idade, e eles se mantêm constantemente dopados, medicados para redução dos sintomas de abstinência desse usuário. Quando ele tenta fugir, ele é colocado de castigo dentro de um quarto, impedido de poder se socializar com os outros usuários. Esse quadro que você está definindo, que você está descrevendo aí, Daniele, é um quadro muito semelhante, tirando essa questão da grana, é um quadro semelhante igual ao do tratamento de doenças mentais. Exatamente. No começo do século passado, até meados do século passado, né? Só para complementar, eu fui a Antares, na Clínica Rio Acolhedor. E a clínica, não sei se vocês conhecem, o que divide a clínica de uma boca de forno como é um muro. É exatamente um muro. Ela fica do lado da estação de trem, que é a chegada e saída, e
na divisão de um muro com a boca de fumo. Eu fui à boca de fumo, eu não entrei na Clínica Rio Acolhedor, mas através de relatos de muitos usuários que conversaram comigo sobre a internação, usuários adultos, falaram: Daniele, a gente chega na clínica, por fora é tudo lindo, por dentro a gente chega e eles falam: ó, quem quiser ficar aqui fica, quem não quiser não fica. Você não tem o tratamento adequado, você vai, entra, come, toma banho, dorme, amanhã se eu quiser ir embora, eu vou embora, tem uma boca de fumo do lado, eu vou para a boca de fumo, depois eu pego o trem e volto para E pode também ficar lá e usar a droga, porque a boca é ali do lado, a boca praticamente faz parte da clínica, é uma extensão da clínica, né, João? Por que eu estou ressaltando isso? Só para complementar e finalizar minha fala, para que a gente possa, quando a gente fala de tratamento, quando a gente se posiciona dessa forma, eu acredito que tem muita gente que se assusta imaginando que o nosso posicionamento é contra o tratamento. Não, muito pelo contrário, a gente sabe que é uma das etapas extremamente importantes para esse usuário. Mas quando a gente fala de um projeto de lei dessa magnitude, o meu questionamento é: que tratamento é esse? Que rede de capacitação de profissionais é essa que vai desenvolver o trabalho com esses usuários? Quando a gente fala de um município, de uma cidade, a gente já percebe o quanto ela está sendo despreparada para poder absorver esses usuários. Imagina na esfera nacional. A gente tem aí, você como psicólogo, o Conselho Federal de Psicologia fez uma auditoria nas clínicas, em todas as no Brasil inteiro. Você é o Fernando, viu, gente? Não, gente, é o Fernando, isso. Fernando, fala aí então esse negócio. Aliás, eu queria que você falasse esse negócio da CAPS-AD, não era isso aí? CAPS-AD, isso. Então, foi feito esse levantamento do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, que ela comentou em 69 comunidades terapêuticas, uma inspeção, e foi constatado que em 69 comunidades terapêuticas, ou seja, em 100% da amostragem, haviam violações dos direitos humanos. Entre elas, torturas, entre elas, manter o usuário confinado, né, apreensão de documentos, castigos e violação da liberdade religiosa de crença, entre vários outros. Né? Ô, João, você que é neurocientista, quais são os efeitos que você vê nisso aí, na pessoa, no usuário, submetida a esse tratamento, entre aspas? Não funciona. Foi o que a Daniela falou, a interação social já causa a doença, não é a droga em si. Então, se você continua promovendo essas intervenções que usam esses verbos de restrição, proibição, castigo, simplesmente a reação vai ser continuar com o problema, vai ser piorar o problema. Então, os verbos certos seriam, as palavras certas seriam compaixão, entendimento, compreensão, viabilização, agora, integração. Curiosamente, esses substantivos todos que você está utilizando, eles são os substantivos repetidos o tempo todo, junto com outros verbos que são semelhantes, pelo lado religioso, pelas igrejas que estão... Mas o lado religioso usa castigo. É isso. Mas a compaixão, o amor, essa solidariedade, essa coisa toda... As comunidades terapêuticas são boas. Boas. Essa ideia humanística de tratamento são boas. O problema é quando você tem aquela comunidade terapêutica que foi feita para a lei, assim, foi feito ontem para ganhar dinheiro. Só para complementar, nesse grupo de 45 usuários, só para eu também colocar os créditos, a etnografia foi realizada por mim, pela pesquisadora Cristiane Sampaio, sob a coordenação da professora Alba Zaluar. Nesse grupo de 45 usuários, 9 deles passaram por algum tipo de tratamento. Desses 9, todos foram tratamentos religiosos. E o que eles relataram foram todos: nosso tratamento era pão, reza e mixada. Então aí a gente já resume, eles falaram: eu não aguentei ficar e fui embora, fugi porque era pão, reza e inchada. Aí já se resume que tipo de tratamento que vem sendo colocado. Gente, realmente, eu vou colocar aqui os créditos, porque essas pessoas foram fundamentais para a realização dessas pesquisas realizadas pelo Núcleo de Pesquisas das Violências no PEV, coordenada pela professora Alba Zaluar. Já que nós estamos nesse negócio da César, o que é de César? Sim, da minha grande querida amiga pesquisadora Cristiane Sampaio. Bom, eu queria que a Rita fizesse uma intervenção, nós estamos caminhando para o final, para uma intervenção final. Rita, essa lei, esse PL passou pela Câmara, finalmente vai para o Senado agora, e eu queria que você dissesse da sua expectativa e da sua esperança com a tramitação final na chamada alta casa do Parlamento. Olha, a expectativa não é boa. O Senado tem de ser mais conservador do que a própria heterogeneidade que tem na Câmara, né? Então, a expectativa na tramitação do Senado não é boa, mas eu acho que justamente por essa análise, os movimentos sociais, eles estão se potencializando para
continuar fazendo a pressão que deu resultado já na tramitação da Câmara, senão nós estaríamos com um projeto muito pior do que saiu. E é claro que nenhum movimento social mais sério lutou para ajustes no projeto. A ideia é que isso fosse já declinado na Câmara, mas se não foi declinado, a gente tem que continuar lutando, né? E no Senado é outro espaço. Eu só queria colocar que eu acho que no debate das drogas a gente tem que complexificar a nossa análise como se fosse uma moeda. A gente tem de um lado usuários de drogas e do outro lado uma figura que o Estado de Lei tratou com maior rigorosidade, que foi o chamado traficante. Quem está na área de autodrogas vem observando que a passagem de usuário para tráfico é uma linha muito tênue, onde muitos ditos traficantes vêm sendo sentenciados no país por, digamos assim, variáveis muito ínfimas para qualificar como realmente o mercado. Então, esse projeto de lei piora, agravou a situação em relação ao tráfico, que aumentou a pena mínima de 5 para 8 anos, embora na tramitação na Câmara já deu a possibilidade de um parágrafo único lá, que prevê a possibilidade do juiz fazer a chamada individualização da pena, podendo então, enfim, ditos traficantes primários com certas qualificações, diminuir essa pena mínima. Isso não estava posto na atual lei, em vigor, a 8.343, né? Isso independente, inclusive, às vezes, de jurisprudência, mas, assim, é princípio a gente pensar que quando a gente falar de drogas, a descriminalização das drogas não pode ser vista apenas como um efeito para o usuário de drogas. Pelo contrário, é justamente essa exposição permanente do usuário na busca da substância em mercados ilícitos, em áreas de conflitos, tem gerado esse efeito massivo de criminalização das pessoas pobres, negras, e, por um outro lado, feito digamos assim, uma iatrogenia no próprio sistema de saúde. Só para lembrar, a lista que vocês estavam falando no início do programa, a lista de substâncias que devem ser notadamente informadas, a sua circulação no país, a sua produção, quem faz é a própria Anvisa, ou seja, é um setor da saúde pública. Então, essa hibridez permanente que as drogas, que o tema das drogas nos traz, é desafiador, porque a gente não está lidando com o lado bom e o lado mal, mas a gente está lidando com uma desigualdade interna, umas contradições que envolvem muitas vezes a própria saúde pública e o sistema criminal do nosso país. Ok, Rita Cavalcante, representante do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro no Conselho Estadual sobre Políticas Públicas sobre Drogas e professora da Faculdade de Serviço Social da UFRJ, participou conosco desse debate sobre a nova lei antidrogas que está em tramitação no Congresso, acaba de ser aprovada na Câmara, aliás, aprovada na Câmara depois de muita dificuldade, muita luta no começo da semana passada. Muito obrigado, viu, Rita? Bom dia para você. Obrigada, hein? Fernando, eu gostaria que você fizesse a sua intervenção final também, falando a partir exatamente dessa tramitação que a gente vai ter aí pela frente e o que conceituação final, né, você faz disso aí. Primeiro agradecer o convite, né, e falar do lado de colegas tão competentes é sempre um privilégio. Lembrar que nós tivemos aqui de 2006 a 2010, em 2006 a gente tinha 47.472 presos por crime de tráfico no Brasil. Em 2010 nós temos 106.491, um aumento de mais de 100% desses presos. E com esse projeto de lei, caso ele seja aprovado, esse número vai aumentar ainda mais. Isso se deve à falta de diferenciação clara entre usuário e traficante. O deputado Paulo Teixeira tentou, né, inserir, que fosse inserido no projeto de lei essa diferenciação clara por quantidade, né? O deputado Osmar Terra falou que isso ia ser ridículo porque os traficantes saberiam a quantidade e não portariam, mas experiências internacionais mostram que nenhum país deixou de prender traficantes, porque o que configura o tráfico é a venda, né? O comércio de drogas e não a quantidade. Então você pelo menos você teria medidas claras para separar usuários. O usuário saberia que pode portar aquela quantidade que ele não vai vender. Só que hoje o que está acontecendo é que esses usuários, principalmente de crack, têm sido presos em massa, e o que resulta nesse aumento aí de mais de 100% do nosso aprisionamento. Então isso é uma situação muito grave a ser vista, né?
a questão da redução de danos, ela tem que ser contemplada, e o que a gente pode fazer é o que a professora Rita falou, né, que foi também comentada na mesa, é fazer mobilizações na sociedade civil para que também, para que o Senado possa rejeitar esse projeto de lei. E também, quer dizer, juntamente com isso, ao lado disso aí, concomitantemente, fazer pressão sobre os senadores, através de e-mail, através de telefone, através... E-mail é fácil, né? senado.gov.br, você acessa e lá você tem a relação dos senadores e você pode fazer pressão sobre todos os 81 senadores ou sobre apenas aqueles que você sabe que tem a ver com esse assunto diretamente. Apenas para fazer uma ressalva aqui ao que o Fernando falou, esse embate, essa diferença entre o deputado Paulo Teixeira e o deputado Osmar Terra na discussão sobre a quantidade, ela é uma coisa, parece uma coisa acessória, porque na verdade o que nós estamos vendo é uma compreensão errada, uma ótica enganada dessa questão toda, não é isso? Quer dizer, a gente tem aquela velha história, até quando entra a igreja nessa parada, com as clínicas, é aquela coisa da culpa e do pecado, o pecado e a culpa, né? Então, e a punição, o castigo. Então você não tem, na verdade, quando a liberação de drogas seria benéfica para a sociedade, vê-se isso como benéfico para o tráfico, para o usuário e não como uma benesse total. Pelo contrário, né? Se a gente, na medida que o Estado não regulamenta, isso, sem dúvida, o tráfico vai aproveitar essa brecha, né? E vai ter, é um negócio... onde o Estado não está que eles vão entrando. Né? Daniela, eu gostaria que você fizesse a sua intervenção final. Deixa eu só fazer a despedida aqui. Esse foi o Fernando Rocha Bezerra, mestre em psicologia clínica, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Agora a Daniele. Bom, para finalizar, novamente ressalto que as questões relacionadas ao uso de drogas, elas se referem a questões relacionadas a uma demanda social, a problemas sociais. E essa PL, na verdade, ela vem reforçando políticas e ações repressivas que já fazem parte do histórico das ações relacionadas ao uso de drogas no Brasil, que até então a gente não vem observando nem efeito progressivo na questão das demandas relacionadas ao uso de drogas e o que pode amenizar esses conflitos gerados pelo uso de drogas no Brasil. Então, como o Fernando também se posicionou, a questão da lucratividade do tráfico com a proibição do uso das drogas, eu estava vendo dados de que o quilo do ópio, ele é vendido a $90 no Afeganistão e a $290 mil nos Estados Unidos. Ou seja, ele sai do fornecedor e chega no comprador por um preço muito maior, exatamente porque é uma economia ilícita, porque é o tipo de tráfico, entendeu? Então aí a gente já percebe o quanto a criminalização das drogas e o quanto o tráfico é lucrativo para quem é o traficante. Como vocês posicionaram, a descriminalização ela não vem beneficiar o traficante nem o usuário, ela vem beneficiar a sociedade de uma maneira geral. E uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar é que a gente procure trabalhar através de ações e políticas na redução do estigma relacionado ao usuário de drogas e ao uso de drogas no Brasil, porque eu acho que ela vem colaborando e muito para esse tipo de ações repressivas que ficam no imaginário social, sim, e que acabam reproduzindo esse tipo de ações na nossa sociedade. Daniele, você é otimista, pessimista ou realista com relação à tramitação no Senado? Eu sempre sou otimista. Ótimo, essa foi a Daniele Valim, socióloga e cientista política, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Psicoativos e também doutoranda em saúde coletiva do Instituto de Medicina Social da UERJ. Só complementando, eu sou pesquisadora também do Núcleo de Pesquisas das Violências do Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Certo, onde está com a Alba Zaluar e o resto. Exatamente, coordenado pela professora Alba Zaluar. Bom, agora então para o João Menezes, que espantosamente falou pouco do debate de hoje, gostaria que você fizesse a sua intervenção final amarrando essa questão. Obrigado pelo convite, realmente não precisei falar porque foi muito bem posto pelos participantes. Que dera que a gente tivesse poder de voto. E faltou o Osmar Terra também. Faltou o Osmar Terra para falar que a apropriação do discurso científico requer, tudo bem, não há problema de apropriação, mas requer fidelidade aos fatos. Requer, e o fato é que ele ele tem mentido descaradamente. E isso leva à suspeição. Porque se o tráfico de droga causa tanto dinheiro, por que você defender, então, mantendo a criminalização? E por que usar o recurso da mentira? Né? Na verdade, isso aí gera uma economia paralela que sustenta muita coisa legal. Então, o que dá uma suspeição a quem defende a manutenção disso. É verdade. A segunda coisa super importante
Por exemplo, desculpe. Por exemplo, ele fala o João Goulão foi demitido do IDT em Portugal. Isso está claro que isso é para assustar, para dizer, olha meu argumento como é mais potente, o que não é muito apropriado. Né? Você tem esperança da tramitação no Senado? Eu tenho, sim. Acho que a gente tem menos gente para focar. Os senadores são menos. Então temos que fazer pressão, temos que focar. fazer a pressão de focar. É isso aí, senado.gov.br. Você que está ouvindo aí, acompanhando, tem que fazer pressão também. Esse foi o João Menezes, médico, neurocientista, e o Tema Livre vai ficando por aqui. Quero agradecer a participação de todos os presentes aqui no estúdio e também a Rita Cavalcante, participou por telefone. Nós tratamos hoje sobre essa nova legislação antidrogas e amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Um ótimo dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.